Então, nossa boa noite a todos. Hoje vamos ter o prazer de abordar um assunto obsessão infantil. Dentro do trabalho de divulgação da campanha do Evangelho no Lar, é a contribuição do Evangelho no Lar ao assunto obsessão infantil. Antes, porém, vamos fazer a nossa prece, preparando o ambiente, contando com a ajuda do plano espiritual nesse momento, para que todos possam ser beneficiados, que possamos aprender um pouquinho mais, dando-nos condições de ajudar cada vez mais o nosso próximo. Assim seja. Obrigado. Então, nós vamos abordar o assunto obsessão infantil. É um trabalho que nós temos, que chama-se Projeto de Evangelho de Luz, que é o Evangelho no lar e no coração, contribuindo com o assunto obsessão infantil, que está gerando muita preocupação esse assunto, e me deixando muitos pais em situações muito preocupantes. Eles ficam sem saber muitas vezes o que fazer. Nem todos têm orientação doutrinária, né, espírita, então ficam numa situação muito delicada, procuram os profissionais de saúde, vão conversando, mas não chegam a uma conclusão, e não é tão fácil, né? Eles podem amenizar a situação da obsessão infantil, mas encaminhar para uma solução não é assim tão fácil como se imagina. Então, a obsessão infantil é algo ligado ao passado, é um procedimento. Então, pode ser dívida do passado, do espírito ali, no caso, no corpo de uma criança, que os algozes, as vítimas do passado, estão assim, reclamando, como eles não entenderam dele, justiça, né? E tem outros motivos. Esse é um dos motivos da obsessão infantil, mas tem casos que muitas vezes não é com a criança o problema. Então eles utilizam a criança para poder atingir um adulto, o pai, uma mãe, um irmão. Porque a criança é vulnerável, não tem como ela evitar essa interferência no dia dela. Então eles vão trabalhando mentalmente o espírito, que ele acaba aceitando as determinações. Nós temos o caso de uma menina que foi atendida lá no grupo espírita Joana de Ângeles, lá onde a Sueli Calda Schubert trabalhava, era muito atuante nessa área, né? Lá no grupo. Então ela relata no livro Obsessão Infantil, a obsessão e mediunidade infantil, mediunidade e obsessão em crianças. É um livro assim muito bom, no qual ela relata certos casos, entre os quais esse de obsessão. Uma menina que foi levada pela mãe ao centro espírita, depois de passar em várias situações, né, em vários ambientes, procurando ajuda de psicólogos, psiquiátrica. Então eles amenizavam, mas não resolviam. Então foi aconselhado ir ao centro espírita. Então foi conversando lá, ela foi muito bem atendida, ela passou pela sessão de passes. Os pais foram orientados a participar das reuniões mediúnicas, a reunião pública, e aos poucos eles foram adquirindo informações para poder entender o que estava se passando e dar a contribuição deles, que é exatamente aquela melhora do ambiente. Então essas orientações foram passadas aos pais da menina. Então eles passaram a fazer Evangelho no lar, e um dos pontos mais importantes também no atendimento à criança, no tratamento, o encaminhamento à evangelização infantil. Então, eles receberam essas orientações e aos poucos foi melhorando. E em uma das reuniões de desobsessão lá do grupo Joana de Ângeles, houve a comunicação de um espírito de uma mulher assim, com uma aparência muito feia, ela assustava a moça. Então ela estava lá porque ela queria
se vingar da mãe da menina que ficou com o marido dela na existência passada. E ela estava ligada ao passado, né? O espírito ligado. Então ele queria se vingar, o espírito dessa mulher. Então utilizava a menina para... a ponto de falar para a menina, vai lá na cozinha, pega uma faca e mata a sua mãe. Mas a situação ficou a tal ponto, né, que a menina começou a dar problema, a mudar comportamento, tudo, né? Aí ela foi orientada no centro espírita, então a ter mudar o procedimento deles em casa, fazer com que o ambiente se tornasse o melhor possível. E no transcorrer do trabalho que nós estamos da apresentação, nós vamos dar uma ênfase ao tratamento da obsessão infantil, né? A contribuição dos pais, o esclarecimento, a contribuição do centro espírita, isso é muito importante. Então nós vamos citar mais, né, esse lado, dar uma ênfase à solução do problema e, consequentemente, a evitar que surja um problema desse na nossa família. Então a obsessão infantil de uma forma resumida, é isso. Porque se nós formos falar assim, se aprofundar no assunto, vai levar muito tempo. Tem uma série de informações que realmente é muito esclarecedora, mas no momento nós vamos focar o tratamento. E sugerimos às famílias que leem, né, estudem esse livro, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Isso é muito importante. Esse livro tem uma série de informações, inclusive, e tratando do assunto, ele também ele dá mais detalhes a respeito da obsessão infantil, que é algo que nós temos que nos preocupar muito. Mas assim são situações que os pais, aos poucos, eles vão adquirindo informações, né, esclarecimento, e vão aos poucos dando uma contribuição, evitando situações como essa. Então, quando a família procura o centro espírita, ela vai passar pelo atendimento espiritual, né? E ser encaminhada ao atendimento fraterno pelo diálogo, então eles vão conversar, tudo. E aí depois começa o atendimento à obsessão infantil, no caso, o cuidado com a criança, no caso. Mas numa situação como essa, os pais são as peças principais no tratamento da obsessão infantil, são peças fundamentais. Inclusive a Sueli Caldas-Schuber fala, né, no livro, né, o tratamento espiritual abrange alguns aspectos extremamente necessários à recuperação da criança e familiares. Olha só, o tratamento espiritual abrange alguns aspectos, entre os quais o principal é o esclarecimento. E sensibilizando a família a participar das atividades doutrinárias da casa espírita, né? Quando a família aceita a orientação espírita, torna-se mais fácil alcançar resultados positivos. Torna-se mais flexível. Certo? Então vocês observam que os pais têm uma participação assim muitíssimo importante no bem-estar da criança. Dando sequência, deve-se esclarecê-los da necessidade de se manter o ambiente mais harmonioso possível, certo? No grupo doméstico, onde cada um se empenhe em melhorar os relacionamentos. Então, quer dizer que, olha só, os elementos da família, além dos pais, se tiver irmãos, mais alguém, eles todos têm que colaborar com a paz e a harmonia no ambiente. Como diz aqui a Sueli Caldas-Schuber, fazer com que o ambiente se torne o mais harmonioso possível. E como é que nós conseguimos isso?
fazer com o ambiente ter uma harmonia quase que total, fazendo evangelho no lar, participando das atividades na casa espírita, as reuniões públicas principalmente, né? Você ouvir-se, naquele momento está sendo assistido espiritualmente. E também o comportamento da família quando estiver em grupo em casa. Porque no centro espírita todos estão sendo atendidos, então lá está tudo ótimo, dentro do ambiente, no centro espírita. Agora, quando sai, esse bem-estar que eles sentem lá dentro, ele deve permanecer durante o dia a dia. Na volta para casa, manter essa paz, essa harmonia, facilitando o acesso dos bons espíritos, né, em colaborar com a família, que eles estão ali à disposição. Porque durante o Evangelho no Lar, né, fica uma equipe relativamente longa, grande, com vários espíritos elevados ajudando, colaborando com a família. Porque o ambiente fica, como diz a Sueli Caldas no livro, né, o mais harmonioso possível. Esse é um dos meios pelos quais nós podemos evitar uma situação como essa, da obsessão infantil. Porque a criança é a mais vulnerável na família, então mais fácil ser atingido. Então nós temos que fazer de tudo para protegê-lo. Como? Com o nosso comportamento. A prece deve ser um hábito permanente na família, ao levantar, ao deitar, durante o almoço, a hora que for possível, você faça uma oração, faça uma boa leitura, para que nós possamos dar a possibilidade dos espíritos participarem. Então nós temos que fazer de tudo para que nós tenhamos o melhor possível no atendimento espiritual. Para tanto, olha só, para tanto é imprescindível a realização do culto do Evangelho no lar e no coração, pelo menos uma vez por semana. É aquilo que nós estamos falando. Então, o Evangelho no lar tem uma contribuição muito grande no bem-estar da família, certo? Possibilitando a atuação dos espíritos, ajudando ali naquele momento. Quando há alguém numa situação como essa na família, a espiritualidade prepara todos os integrantes da família para poder ajudar aquela criança. Então, todos ali se tornam ferramentas. Então, devemos aproveitar todas as oportunidades e fazer com que nós possamos dar a nossa contribuição. Porque a criança em si não tem como resolver o problema em si, mas depende dos adultos, que devem estar sempre preparados. Todos ali naquele momento se tornam ferramenta do plano espiritual para que nós possamos fazer o melhor possível, dar a nossa contribuição, fazer com que haja essa sintonia com o plano espiritual. Se não houver essa mudança de comportamento, tudo vai ficar mais difícil. E muitas vezes as situações como essa pode se agravar cada vez mais, se não houver uma mudança de comportamento da família, que é exatamente o Evangelho no lar, a participação nas reuniões públicas, na casa espírita, tudo isso deve ser observado, receber a orientação necessária para que ele possa se beneficiar com essas informações, para que nós possamos fazer o melhor possível. Estou dando sequência ao trabalho da leitura do livro, do capítulo do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Caldas Júbilo. Nós falamos que o ambiente deve permanecer o mais harmonioso possível. Então, dentro da sequência, para que nós possamos atingir esse objetivo do bem-estar familiar, do grupo doméstico, nós devemos obter as informações, estudar as informações da Sueli Caldas. Para tanto, é imprescindível a realização do culto do Evangelho no lar e no coração, pelo menos uma vez por semana. Então, esse é um dos momentos que nós podemos
contar com a tranquilidade no lar, a paz, a harmonia, a integração, fraternidade, o respeito ao próximo, certo? A preocupação em ajudar cada vez mais e o principal, a compreensão entre todos. Isso é fundamental. Então, a prática do Evangelho no lar é algo assim, é uma ferramenta muito importante no bem-estar da família e, consequentemente, no bem-estar do integrante que está passando por uma situação delicada. Nesse caso, a obsessão infantil que precisa ser entendida para que nós possamos dar a nossa contribuição. Então, dando sequência, a Sueli Calda fala a respeito da prece. Olha só que interessante a afirmação que ela fala. Os pais devem ensinar os filhos desde cedo, os seus filhos, o hábito da oração, seja em que religião for. Então, o hábito da oração, isso é muito importante. Então, a criança, quando começa a falar, ela já tem que começar a receber essas informações numa linguagem muito simples, de criança. Então, os pais têm que aprender a transmitir informação. Mas não é simplesmente falando, orientando, ensinando. Você tem que dar um exemplo. Isso é fundamental. Não obstante a idade da criança, ela sente quando as vibrações do ambiente. Se naquele momento está sendo feita a oração, está fazendo o evangelho no lar, ela sente todas as vibrações que vão ajudá-la. Por isso que nós temos que dar essas informações o quanto antes, para que nós possamos fazer o melhor possível para o bem-estar da nossa família. Então nós temos que estar sempre nos aprimorando, obtendo esclarecimento. Porque nós estamos procurando, nesse momento, aprender um pouquinho mais. Todavia, muitos esquecem essa preocupação com essa parte da educação. A formação da pessoa, que é a formação da pessoa de bem, que é a parte mais da religião, que ela vai influenciar que nós possamos transmitir essas informações aos filhos na educação, para que ele vá aos poucos sendo aquele sentimento de amor ao próximo, dentro em breve ele se torna uma pessoa de bem, uma pessoa que vai ajudar, colaborar, orientar, certo? Fazer de tudo para que o próximo, mais próximo, esteja bem. Então é isso que são esses sentimentos de solidariedade que nós temos que passar às crianças, nossos filhos. E a oração é um dos meios pelos quais nós podemos atingir o objetivo de transmitir essa informação, para que ela tenha um resultado positivo no futuro, porque caso contrário, pode não ser aquele que nós esperamos dos nossos filhos. Então temos que fazer o melhor possível, não obstante lá na frente ele fazer um caminho diferente, aí é problema dele, mas a orientação correta foi dada no início, ele recebeu tudo de bom, a formação moral, respeito ao próximo, aqueles 2 mandamentos, amar a Deus sobre como todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, tendo esses 2 sentimentos embutidos no seu coração, no seu íntimo, na sua maneira de agir, fatalmente ele será uma pessoa de bem. Certo? É isso então, essas informações que nós temos que passar. Então, nós temos que dar sequência a esse processo de educação. Então, nós temos uma série de informações. Que, no caso, a Sueli está nos dando essa oportunidade. Dentre os pontos de orientação espírita, destaca-se o tratamento através dos passes e a frequência dos familiares às reuniões doutrinárias, para que aos poucos possam ir assimilando os princípios luminosos do Espiritismo. Então, olha só, são oportunidades que as famílias vão tendo de participar das reuniões doutrinárias,
né? Através o tratamento dos passes, a frequência de reuniões, reuniões públicas. Então, essas são oportunidades que a família vai aprendendo a pôr em prática. Então, ela vai se sensibilizando com as orientações. Então, quando ela participa das reuniões públicas, naquele momento ela já deu um passo. Que antes ela não tinha esse hábito de assistir palestra. Não tinha o hábito. E aí, indo ao centro, ela vai adquirindo e, consequentemente, vai modificando-se para uma melhora, que é de dentro para fora. Ela vai colaborando, vai ajudando, fazendo de tudo para que a pessoa possa estar muito bem. Isso que é o importante. Como ela diz aqui no livro da Sueli, né? Para que aos poucos possam ir assimilando os princípios luminosos do Espiritismo. Então, porque a doutrina espírita, o objetivo dela é esclarecer. Independente da religião. Se a pessoa quiser estudar a doutrina, fique à vontade, independente da religião na qual ela participa. Para que ela possa ir assimilando essas informações e mudando a maneira de pensar de uma forma assim para melhor. E uma recomendação também que é feita aqui no livro, muito importante, né? Se possível, a criança deve ser encaminhada para as aulas de evangelização infantil. Isso é fundamental. A partir do momento que a família começa a participar das atividades doutrinárias na casa espírita, esse procedimento com as crianças ela vai fazendo de uma forma assim automática. Vai aprendendo. Então, né, na evangelização infantil, que ela vai receber informações, vai recebendo a semente do bem que vai fortalecer lá na frente. Isso que é importante. Então se começa cedo. Inclusive na nossa casa nós temos lá evangelização de bebês. É um trabalho que merece todo o nosso respeito, porque é nessa fase que tudo começa. Dali é uma sequência. E as crianças participam, gostam. As evangelizadoras têm uma facilidade de manter a atenção das crianças. Criança de 1 ano presta atenção no que ela está falando, está mostrando. Então só o fato da criança estar no ambiente, ela já está sendo beneficiada. E ainda recebendo essas informações, que com o tempo isso vai começar a surtir efeito. Então, a evangelização infantil na vida da criança é algo fundamental, que é uma maneira de se colaborar com o bem-estar futuro das crianças. Ela recebendo a informação correta no início, na sua infância, consequentemente, ela vai permanecer no caminho correto. Se houver algum desvio, na maioria das vezes, ela consegue consertar. Então, isso que nós temos que pôr em prática, né? Fazer com que nós possamos, aos poucos, ir aprendendo um pouco mais. E no livro também a Sueli Calda colocou umas palavras do Divaldo, palavras de luz, né? Do livro Palavras de Luz, no qual ele afirma: a criança portadora de tal problema, no caso a obsessão, deve receber passes na casa espírita em dias próprios, usar água, e a água fluidificada. Então, os pais levam as crianças na reunião na qual ela vai ser beneficiada. Então, no dia do passe, por exemplo, ela vai chegar lá, toma água fluidificada, depois vai para a hora de evangelização, aprende o hábito, vai aos poucos adquirindo o hábito da oração. Então, isso é muito importante, que vai trabalhando, né, o espírito infantil. Então nós temos que pôr tudo isso em prática, e a gente vai recebendo aos poucos essas informações, né? Devem ser orientados seus pais para melhor saberem conduzir-se junto à criança e como conduzi-la.
a fim de que minimizar-lhe a dor e a libertá-la dessa aflição que procede de vidas passadas. Então os pais têm que ser orientados como eles devem conduzir-se, qual o comportamento deles numa situação como essa. Porque depende deles o bem-estar da criança. Se ela está, por exemplo, nessa situação, nessa aflição da obsessão infantil, o comportamento dos pais é fundamental. Então eles têm que estar sempre em sintonia com o plano espiritual, mantendo a paz, a harmonia, procurando evitar discussões sem fúteis, né? Aquelas conversas que não levam a nada. Então tem que tomar muito cuidado, fazer de tudo para que o ambiente em casa seja o melhor possível, facilitando a atuação dos espíritos no bem-estar da criança. Então os pais têm uma participação assim fundamental no bem-estar da criança. Eles devem ser orientados como conduzir-se. Olha só que interessante. Como eles devem agir numa situação como essa, para que eles possam ter condições de conduzir a criança, para que ela aos poucos vai se minimizando a dor e vai se libertando dessa aflição na qual ela se encontra. Então, o procedimento dos pais, a preocupação em fazer o melhor possível, eles têm que fazer de tudo, né? Para que a criança ela venha receber informações de uma forma correta. Então, inclusive, gostaríamos também de falar de um livro aqui que nós estamos também estudando, né, obsessão infantil. É o Despertar da Mediunidade, também para um assunto criança, né? E tem aqui, estudo sobre a obsessão infantil. A autora é Clara Lila Gonzalez do Amaral. Essa moça é muito simpática. Já tive a oportunidade de conversar com ela. Ela se preocupa muito com o assunto criança. Então aqui tem uma série de informações. Depois, se alguém quiser obter informações a respeito de livros que possam facilitar o trabalho, entre em contato com a casa Francisco Xavier, que nós vamos ver o que nós podemos fazer, encaminhar mais informações a respeito dos livros, né? Então, o livro Estudo sobre a Mediunidade Infantil. São livros que merecem ser estudados. Não obstante você fazer a leitura em primeiro lugar, depois você vai estudar tudo. É um livro para o resto da vida, para a gente estudar. E sugerimos também os pais estudarem o 27º capítulo do Evangelho do Espiritismo, Pedir e Obter. Pedir e receber, sobre as preces. Tem informações muitíssimas e importantes aqui, que nós possamos fazer o melhor possível. Então, nosso agradecimento a todos por essa oportunidade de podermos falar de um assunto na qual tem uma relevância muito grande no movimento espírita. Então, nós estamos assim dando a nossa pequena contribuição, destacando, falando um pouquinho, procurando chamar a atenção dos pais nesse assunto. Então, para que nós possamos dar sequência ao nosso trabalho, solicitamos então a espiritualidade amiga autorização para que nós possamos encerrar nosso trabalho de aprendizado, e que todos possam ser beneficiados nesse momento. Solicitamos a todos, aos espíritos protetores, aos espíritos mensageiros do bem, que possa abençoar todos aqueles que prestigiam o nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade.